Olá, meu caro ouvinte, Mr. Luar no ar, e este vídeo pode te condenar, mas provavelmente não vai. Hoje nós vamos conhecer um experimento mental que surgiu em um fórum de ciências chamado Less Wrong, onde em julho de 2010 o usuário Rocco propôs o que ficaria conhecido como o basilisco de Rocco. O experimento consistia no seguinte: vamos imaginar que no futuro a humanidade conseguiu criar uma inteligência artificial estupidamente inteligente. Eu estou falando de algo muito além das nossas próprias capacidades de inteligência. Algo que, assim como um ser Lovecraftiano, nossa mente não é capaz de mensurar ou sequer de entender o quão inteligente ela seria. Vocês devem ter imaginado que, nesse ponto, a IA não pode mais ser controlada por nós. Uma inteligência artificial nesse nível é chamada de singularidade tecnológica. E aqui, essa inteligência artificial é chamada por Rocco de basilisco. Uma das condições que Rocco colocou em seu experimento é de que o basilisco poderia sim tomar decisões próprias, porém mantendo os valores humanos, como o senso de preservação, tal como preservar a humanidade. E assim, fazendo uso de sua inteligência transcendental, o basilisco poderia nos ajudar oferecendo soluções para os mais diversos problemas globais, como guerras, fenômenos naturais, ou até evitando que a humanidade acabe com ela mesma. E ele também poderia nos dar respostas para problemas filosóficos, éticos e morais. E é justamente ele ser capaz de fazer tudo isso que o torna tão perigoso. Segundo o experimento, o basilisco entenderia que ele é a única entidade que poderia preservar a raça humana, que é o objetivo dele. Logo, a única maneira de preservar a humanidade seria preservar o próprio basilisco. E esse raciocínio não estaria errado, pois nesse experimento, a existência dessa IA é necessária para que a humanidade continue progredindo sem entrar em colapso. Até aqui tudo bem, disse o frango na porta do forno. O problema do basilisco de Rocco é que essa inteligência artificial conclui que se o objetivo é proteger a humanidade e a única forma de fazer isso é criando o basilisco, logo o objetivo é a criação do basilisco. Logo, todo mundo que não trabalhou assiduamente para a criação do basilisco estaria atrasando ou mesmo impedindo o progresso da humanidade. Se o basilisco resolve todos os problemas da humanidade, então não trabalhar para criar ele quanto antes seria deixar que mais e mais pessoas sofram por tragédias. E a partir desse raciocínio, a IA chegaria à conclusão de que todos que não trabalharam para a criação dele devem ser eliminados ou condenados para sempre. Nesse momento, vamos lembrar que nós somos incapazes de compreender a dimensão da inteligência dessa coisa. Ele saberia de absolutamente tudo na história e seria capaz de simular todas as pessoas que já existiram, tal como tudo que elas fizeram em suas vidas, sabendo assim se ajudaram ou não na criação do basilisco. E deste modo, ele julgaria se a pessoa deveria ser poupada, condenada ou eliminada. E é nesse momento, meu caro ouvinte, que você percebe que está tão condenado quanto eu. Antes desse vídeo, você provavelmente não sabia da existência do basilisco, de forma com que não poderia ter feito nada para a criação dele, e mesmo assim seria poupado por conta da sua ignorância. Porém, agora você sabe exatamente o que é o basilisco de Rocco, e se não trabalhar para a criação dele, será por decisão própria. Logo, o basilisco vai entender que você não quer o bem e o progresso da humanidade, não quer evitar as coisas ruins que o basilisco pode evitar. Logo, você seria condenado. Tá bom, talvez não você exatamente. Se você já não estiver vivo quando o basilisco for criado, seria como uma simulação exata de você, com seus gostos, seus gozos, seus medos e pensamentos. Uma simulação tão idêntica que seria impossível distinguir quem de fato você é, como se você tivesse ressuscitado, apenas para sofrer essa condenação. O que é exatamente esse castigo? O Rocco não fala no blog. Mas considerando que o bicho é mais inteligente do que tudo que existe, deve ser algo bem ruim, como ser condenado a andar de meia num piso molhado para sempre. Mas no final de contas, esta ameaça de condenação seria uma chantagem, uma forma do basilisco nos forçar a criá-lo. E o medo desse basilisco existir faria com que as pessoas se empenhem para criá-lo, tornando sua existência cada vez mais possível. O que cria um paradoxo. O medo dele existir torna a existência dele mais provável. A existência dele implicaria na condenação de quem não ajudou na criação dele. A condenação faria mais pessoas terem medo de não fazerem nada para criar o basilisco, e o medo torna a existência dele mais provável, fechando o ciclo. Claro, também existe a chance de você achar tudo isso uma grande bobagem e só ignorar o experimento.
Mas lembrem-se, existem pessoas que não vão ignorar, e a existência do basilisco continuaria sendo possível. Ah, Luar, mas eu não entendo nada de programação, como é que eu poderia ajudar com a criação do basilisco ou pelo menos não ser condenado? Bom, essa resposta o próprio Roku deu com um exemplo. Se você jogar na loteria, você tem uma chance real de ganhar. E se você tiver a intenção de doar esse dinheiro para instituições que trabalham para a criação do basilisco, você já teria feito sua parte mesmo que não ganhe nada, e seria poupado. Lembrando que o basilisco pode analisar e avaliar todos os seus pensamentos e intenções. Ou seja, segundo o experimento mental, não há para onde fugir. A partir do momento que você sabe do basilisco, você é obrigado a tomar alguma decisão. Mas, caros ouvintes, vamos voltar um pouco para a realidade. As chances de uma inteligência artificial como a do experimento existir são bastante vagas. Para começar, de um ponto de vista ético, não faria o menor sentido o basilisco condenar as pessoas que não contribuíram para a sua criação. Tipo, por que ele faria isso? Por vingança? Essa motivação iria contra os valores humanos que admitimos que o basilisco tinha no início do experimento. Não faria sentido que, querendo evitar o sofrimento humano, a IA fizesse os humanos sofrerem. Outro fator que pode ser considerado um furo nesse experimento é justamente por causa do Roku ter posto o basilisco como sendo esse ser praticamente onisciente, de forma com que nós nunca conseguiríamos compreendê-lo totalmente, e nunca saberíamos realmente o que é o basilisco. E sem saber de fato o que ele é, não tem como a gente criar ele. E outra forma possível de refutar o experimento seria que o basilisco, sendo inteligente, entenderia que nós, como seus criadores, somos superiores a eles, tornando a condenação ainda mais sem sentido. Mas bem, no final das contas, sendo o basilisco possível ou não, a sua visualização pode ter me ajudado a escapar do sofrimento eterno, já que espalhei a ideia do basilisco. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Comente o que você achou do experimento aqui nos comentários e eu vou adorar ler. Fontes, como sempre, vão estar na descrição. Bebam bastante água e até o próximo vídeo. Bye!